Estamos no Ativamente Cast e aqui nós vamos falar sobre pessoas, vamos falar sobre ativar a mente, enfim, como a gente pode viver melhor no nosso dia a dia, em alguns fundamentos assim de neurociência, de conhecer as pessoas, de atitudes durante o dia. E hoje nós estamos ao vivo aqui com uma convidada muito especial. É a Maria Lúcia Torres, a doutora Maria Lúcia Torres, que hoje nos faz uma visita aqui em Balneário Camboriú. A gente já teve a oportunidade de conversar com ela online, mas hoje fomos brindados com a sua presença. Ela mora em Brasília e veio aqui nos fazer uma visita e nós não poderíamos deixar de passar essa oportunidade para conversar um pouquinho mais com ela sobre comunicação, sobre como lidar com os jovens, com os adolescentes, né? Que é uma das especialidades dela. E hoje eu vou homenagear ela com a sua presença com um buquê de flores, Muito porque obrigada. nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas flores. Fico muito honrada com o convite e fico feliz de estar aqui com você mais uma vez para a gente conversar sobre a comunicação dos jovens. E é uma alegria sempre falar sobre esse assunto e mais ainda de estar com você e a sua esposa, claro. Tá bom. Mas não vamos dar muita folga, né? Então é o seguinte, ó. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta aqui para ti, já que estamos face to face, né? Aqui, presencial. Como é que é essa história assim de você é fonoaudióloga, né? Como é que é essa história de chegar assim a ser uma fonoaudióloga de tanta relevância que a gente conhece, com trabalhos publicados, com trabalhos premiados, né? Que trabalhou na Rede Globo por 20 anos, se não me engano, por 20 anos, né? E isso é uma curiosidade, né? Então, vamos fazer duas perguntas inicialmente. A primeira é assim, ó. Como que chegou a questão da fonoaudiologia? E segundo, como que é trabalhar, porque isso é uma curiosidade, eu acho que muitas pessoas têm, né? Trabalhar com aqueles artistas globais, né? Aqueles repórteres, né? Eles são assim, eles têm um dom especial, assim, como é que funciona isso? Então, primeiramente, como eu cheguei à fonoaudiologia. Sim. Eu, desde pequena, tinha muita vontade de ser professora como a minha avó, que eu achava que aquilo era muito legal, de ensinar as pessoas coisas importantes da Sim. vida. Então, eu achava que isso era muito bom. Mas eu era muito tímida, muito acanhada, muito caladinha. E eu não tinha coragem de falar em público na minha sala de aula, que diria para enfrentar uma sala de aula onde eu seria professora, jamais. Nossa Senhora. E então, eu desisti da carreira de ser professora como a minha avó. Mais para frente, eu pensei em ser médica. Médica. Aí médica, eu falei assim, não, médica acho que não vai ser bom, porque tem que lidar com vidas, lidar com a morte, lidar com sangue. Ai, não, sangue não. O sangue Dentista, assusta muito. Assusta até eu hoje. Eu não gosto muito de sangue também. Pois é, mas o curso de medicina envolvia Isso, essa parte. Então, odontologia também tinha essa mesma questão. Eu falei, não vai dar. Então, pesquisando no livro da FUVEST, eu vi que tinha uma carreira que me interessava muito, que era a fonoaudiologia, que eu ia ensinar as pessoas a se comunicar melhor, corrigir os defeitos da comunicação, e isso ia trazer um retorno de satisfação para mim muito grande, de ajudar as pessoas. Também. Ajudar as pessoas e ajudar você ao mesmo tempo. Ajudar as pessoas a serem mais felizes, Sim. Corrigindo suas dificuldades ou ajudando a corrigir as dificuldades. Eu achei isso muito interessante. E assim fui prestar o vestibular, passei no vestibular para fonoaudiologia, e quando eu me vi na frente de uma faculdade de medicina, que eu sempre pensei em fazer medicina quando eu passava na frente daquele prédio, eu fui fazer fonoaudiologia na Escola Paulista de Medicina. Sim, uma escola de referência, né? Que era próximo da minha casa, onde era o caminho do meu colégio. Então, todo dia eu passava lá, fazendo, quando eu crescer, eu vou estudar aqui. Quando eu crescer, eu vou estudar aqui. Uhum. Aí, passei em fonoaudiologia na escola onde
o meu pensamento, meu subconsciente me orientava de Já que eu estava ia te estudar. direcionando. O teu cérebro, né? A Maria Lúcia, além de fonoaudióloga, ela é especialista em neurociência. Então, o teu cérebro já estava trabalhando. Já trabalhou durante muitos anos Aham, nesse firme propósito. Eu acredito muito na força do pensamento, né? sim, Então, quando você acredita que vai conseguir alguma coisa, essa coisa acontece na sua vida até de uma maneira surpreendente, porque sim. quando eu prestei o vestibular, eu já não morava mais naquele bairro. Quando eu fiz a FUVEST, eu nem sabia que fonoaudiologia tinha dentro daquele prédio da Uhum. Escola Paulista de Medicina, que eu sempre cultivava como um lugar maravilhoso para se estudar. Foi Quando interessante. você falou que você já atuava não, pensava, né? Nessa possibilidade, né? De ser, que o teu cérebro te direcionou, né? Eu me lembrei que hoje, né? Já lá em 1930, teve um rapaz chamado Albert Einstein. E ele falou assim ele disse na época, ele deu uma entrevista num jornal de Nova York, e ele falou assim que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. 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 E na época o pessoal ficou meio assim, né? Mas como assim? Porque na época, né, 1930, existia digamos, um pensamento que as pessoas eram extremamente racionais e que o conhecimento era muito mais importante, né? A pessoa conhecer alguma coisa. E ele falou isso aí e chegou, inclusive, a dizer que se não fosse a imaginação, ele não teria desenvolvido a teoria da relatividade. E hoje, com os aparelhos que existem, que enxergam até os pensamentos dentro da mente das pessoas, os neurocientistas estão chegando à conclusão de que realmente os neurônios, as células cerebrais que trabalham na imaginação, são os mesmos que trabalham na realidade. E aí surgiu realidade virtual, terapias com realidade virtual para treinamento desse. Então, na verdade, foi isso que aconteceu, talvez sem você saber. Naquela época a gente pensava que era só o pensamento positivo, né? Pensa Aham, positivo, só pensa positivo. motivação. Só a motivação Mas não, interna, mas não é. mas É eu sei crescimento que de neurônios e conexões. E estudar neurociência te dá uma clareza sobre como É, que o cérebro funciona quando você está pensando positivamente ou quando você decide alguma coisa dentro de você, você comunica com você mesmo, você decide e você acaba construindo as pontes e os degraus que você precisa trilhar para chegar até aquele objetivo final. Então, foi uma surpresa para mim quando eu entrei na faculdade assim para fazer a matrícula. Eu entrei no prédio, tive uma crise de choro porque eu falava assim, eu não acredito que eu passei anos dizendo para mim mesma que eu ia estudar nessa faculdade. e agora Não estou estou aqui. fazendo medicina, desisti da medicina no meio do caminho, então desisti do prédio. Ah, E não sabia que naquele mesmo prédio era onde eu tinha prestado vestibular para fonoaudiologia. Foi que bacana. Mas agora responde a segunda parte da pergunta. Como é que é trabalhar com os artistas globais, né? Porque para nós eles são ícones, né? Eles são pessoas de outro mundo, né? E como é que é trabalhar durante 20 anos com pessoas de outro mundo? Eu trabalhei 20 anos dentro da Globo Brasília, né? Porque tem Aham, várias fonoaudiólogas dentro da Rede Globo. E sim. Brasília só tinha uma fonoaudióloga, só tem uma fonoaudióloga para cada praça. Uhum, E eu fiquei ali 20 anos com os repórteres de rede nacional e repórteres da rede local. sim. Tudo começou quando surgiu a Globo News, que eles precisavam de mais mão de obra, mais repórteres, para abrir esse canal novo só de notícia. Então a gente começou a fazer um treinamento. E você encontrava pessoas do tipo Alexandre Garcia, Pois falava é, assim, o você que deve eu ter. tenho que ensinar para o Alexandre Você Garcia? deve ter tido Acho que eu contato tenho com que ela. aprender com o Alexandre Garcia. Eu não tenho E que aprendeu nada ou para ensinou ensinar para para ele. ele? E ele foi tão legal na primeira consulta, ele falou Ah, assim, eu estou aqui porque eu preciso muito de você. Eu era tão jovem e ele já tão experiente, tinha o dobro da minha idade. Eu falei assim, pois não, o que eu posso servir? Ele falou assim, eu tenho um problema na voz e eu preciso cuidar da minha voz porque ela é meu instrumento de trabalho. O seu papel dentro da empresa é fundamental porque todos nós, repórteres, temos que cuidar da voz como instrumento de trabalho. Falei, bom, realmente eu estou aqui porque eu era especialista em voz, eu tinha feito pós-graduação. E eu falei, tá bom.
Então, vamos fazer os exercícios. E ele foi tão dedicado, tão simples. Era aplicado. Era muito aplicado. E tão... ele valorizava muito a minha profissão. E já tinha o nome que ele tinha. Já tinha o nome que ele tinha. Tá bom. Então, ali tem pessoas que são muito boas, muito competentes no jornalismo e que precisam aprender a cuidar da voz e a forma de apresentação. Então, a atitude diante da câmera. Tem gente que era muito tímida no convívio social, mas era muito desinibida na frente da câmera, né? Porque isso acontece. Tímida do convívio social. Isso. Quando falava com eles, não falavam nada. Porque na câmera, a gente fala sozinha. Ah, sim. Entendeu? Eu não tenho plateia, eu só tenho uma luzinha ali na frente e eu estou falando sozinha. Então, hoje, quando você vê as crianças fazendo vídeo e sendo muito descontraídas e muito à vontade na frente da câmera, você fala assim, nossa, ela é ótima. Mas se colocar essa criança no convívio social, com pessoas estranhas, dentro do elevador, e a mãe fala assim, cumprimenta, fala bom dia, fala boa tarde, a criança se esconde. Fica mais tímida. Porque o convívio social é a parte mais importante da comunicação. Porque o ser humano nasceu para estar em conjunto, para viver com outros seres humanos. E a gente não nasceu, não foi programado no nosso cérebro da gente viver sozinho. Então, eu preciso sempre estar me comunicando com o outro. Então, quando eu me comunico só com a câmera, eu não estou me comunicando com o outro, porque eu não tenho uma relação, o outro não está me olhando, não está me julgando, porque dependendo do olhar do outro, eu fico mais encabulada, mais tímida, ou eu fico mais confiante, consigo falar mais. Se eu estou nervosa e o outro fica muito tímido, eu fico mais nervosa, eu consigo me impor mais. Então, a relação humana social é maravilhosa. Eu estou aqui com o teu livro, né? Seu filho pode se comunicar melhor. E eu estou me lembrando agora que esse livro é muito bom, excelente, né? E eu estou aqui me lembrando agora o seguinte, quando a gente, de uma diferença, né, que tem entre quociente de inteligência, né, que é uma pessoa intelectualmente privilegiada, né, nasceu às vezes com um quociente um pouco maior do que as outras pessoas, e inteligência social. Na tua opinião, qual é a mais importante das duas? A pessoa ser muito inteligente, nascer com aquela inteligência que admira, a gente vê uma criança, às vezes, pequena, com uma cognição, uma intelectualidade, demonstrando uma habilidade, né, grande, que se destaca de outras pessoas, mas e o social? O que é mais importante? Ela ser mais inteligente do ponto de vista social ou do ponto de vista cognitivo dela? Hoje em dia, a gente tem uma máxima dentro das empresas que diz assim, que o sujeito é contratado para um emprego, para uma vaga, pelas suas habilidades intelectuais, cognitivas. Técnicas. Então, pelo currículo, pela hard skill, chama isso. Tá? Hard skill. Hard skill. Então, é quando eu tenho a minha competência profissional, a minha competência do meu conhecimento científico, vamos dizer assim. A outra questão é a questão social, que envolve negociação, resolução de problema, integração, empatia, resiliência, convívio social, amizade. Isso tudo é chamado de hard skill. E as hard skills são os componentes da inteligência social. Social. Então, o sujeito é contratado pela sua inteligência. Pela sua cognição intelectual. E é demitido pela sua inteligência. O currículo dele é maravilhoso. E ele não tem competência social, porque ele não sabe trabalhar em grupo, não sabe liderar, não sabe fazer amizade, não sabe respeitar o outro. Então, isso tudo acaba fazendo com que ele seja um mau funcionário, mesmo muito competente intelectualmente. Mesmo tecnicamente muito preparado. Então, mais uma vez, Einstein vem à tona. Né? Às vezes a imaginação e o relacionamento social é mais importante do que o conhecimento. Então, hoje, se tiver 2 currículos equivalentes, onde os 2 candidatos têm nota 10 em todas as matérias,
O candidato que tiver um melhor relacionamento social vai ser contratado e vai ser privilegiado para a vaga de emprego. Tá. E você ensina isso para os jovens ou não? Com certeza, com certeza. Isso é a comunicação a qual eu acabei me especializando, porque eu acabei fazendo curso de coaching, neurociências, programação neurolinguística, um monte de formas de comunicação que deviam estar dentro da fonoaudiologia, do currículo do fonoaudiólogo. Sim. Mas a gente tem uma formação que é voltada para os problemas da comunicação, como os transtornos de comunicação que a gente conhece, como afasia, atraso problemas, de linguagem. vamos dizer assim, mecânicos. Problemas fisiológicos. Fisiológicos, assim. acho que é melhor. Então, esses problemas precisavam de um profissional especialista na área. Então, deficiência auditiva. Então, o fonoaudiólogo é formado para atender essa demanda. Sim. E eu acabei, por tanta experiência com pessoas que não tinham essas dificuldades, por exemplo, dentro da Globo, e lá eu tinha repórteres que já eram ótimos e buscavam a excelência da comunicação. Sim. Então, eles queriam ser melhores comunicadores, com melhores vozes, com melhores atuação, atitude, e até esse relacionamento social também a gente trabalhava. Tá bom. Me diz uma outra coisa aqui. Quando a gente conversou a primeira vez, que foi online, a gente falou sobre comunicação e desenvolvimento pessoal, que foi o foco da conversa, né? Hoje a gente vai procurar focar um pouquinho mais em comunicação e liderança, né? Tem a ver alguma coisa com a outra? Como é que funciona isso aí? Como é que é possível ensinar, né, ou desenvolver a comunicação em um jovem, ou um adulto jovem, ou um líder de uma empresa, né, ou um líder familiar, né, para que ele desenvolva uma liderança melhor com comunicação? Como é que ele pode se comunicar melhor e ter uma liderança melhor no grupo? Eu esses dias vi uma frase num artigo que dizia assim, que primeiro você tem que liderar o teu grupo, a tua família, para depois convencer os outros da tua liderança. E isso é verdade ou não? Então, a liderança, para um sujeito ser um bom líder, ele precisa de ter uma comunicação muito boa com seus colaboradores, com a sua equipe. Então, e essa comunicação é equilibrada entre o que você fala e o que você escuta, porque a comunicação tem duas vias. Você fala e o que você escuta. E o que você escuta. A Porque gente fala gente com a boca e escuta com dois ouvidos, né? Muita gente acha que ser bom comunicador é falar bem. Mas ser um bom comunicador significa saber ouvir e saber falar. Exatamente. Então, o líder, muitas vezes, ele acha que ele é líder porque ele manda e comanda todo mundo. Por exemplo, tem poder. Uma criança pequenininha que dá ordem para todo mundo, ele não sabe escutar o outro. O líder tem que ser empático, tem que ser amigo, tem que ser um bom ouvinte para acolher o outro e até saber sugerir alguma solução para aquela pessoa que não está vendo o caminho, como trabalhar na equipe, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, eu preciso que o líder tenha essas duas habilidades bem equilibradas, a habilidade de falar e de ouvir. Então, se ele não tem uma boa escuta, ele jamais será um bom líder. Ele vai ser um bom chefe, ele vai mandar, vai ter um rol de instruções que ele vai cobrar de cada um, mas ele não vai liderar essa equipe. Hoje, agora me fez lembrar uma outra coisa, né? Que hoje em dia eu não sei, talvez, acho que mais, né? Hoje em dia a gente tem estímulos, né? A toda hora, a todo momento a gente é cobrado para dar uma posição, o celular está junto conosco e de repente dá informação. E aí, às vezes, a gente é cobrado para dar uma posição, né, imediata.
E aí eu fico pensando assim, né? Talvez, não sei se você vai concordar ou não, mas talvez a gente hoje, quando a gente ouve alguma coisa já com a intenção de responder e não com a intenção de compreender. O nosso cérebro ele é automático, né? E a gente tem que se cuidar, porque às vezes a gente é provocado a dar uma opinião e automaticamente a gente, sem entender ou sem compreender o que a pessoa realmente quer falar, a gente dá uma opinião. Então é uma intenção de responder e não de compreender. Como que você acha isso, por exemplo, vamos falar do celular, por exemplo, né? Como que ele interfere nessa comunicação entre jovens, adultos, enfim, as pessoas em geral? A neurociência, neste caso, ajuda a responder essa dúvida para o nosso ouvinte, para quem está nos escutando. A gente sabe que com quem está nos escutando está nos vendo também. Está nos vendo também. Então, a gente sabe que a neurociência vem avançando muito nas pesquisas com neuroimagens, aquela coisa toda. Então, um dos pesquisadores falou sobre os dois cérebros que a gente tem, os dois sistemas dentro do nosso cérebro, o sistema 1 e o sistema 2. Sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é aquele que responde rapidamente, que é o de trás. Que é o de trás, que é o sistema límbico, que responde pela emoção. Então, quando o telefone faz plim, a minha emoção vai lá olhar do que se trata. Sim. E eu preciso logo responder. E o sistema 2 é o sistema que pensa na resposta, elabora uma resposta e organiza essa resposta da melhor maneira possível. O tempo que eu tenho da informação sair do sistema 1 para entrar no sistema 2 é de 6 segundos. 6 segundos. Então, aquela história de conta até 10 antes de que as avós diziam lá. Elas já tinham razão, porque ninguém conta de 1 até 10 assim. 1, 2, em 10 segundos. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já deu 6 segundos. Uhum. Então, era uma intuição que se tinha de pensar na resposta antes de falar. Sim. E aí entra a inteligência emocional. Porque Sim. quando eu saio dali do sistema da emoção e eu tenho tempo de raciocinar numa resposta melhor, eu não vou falar tanta bobagem, eu não vou ficar agressivo. Você vê quantas coisas, quantas situações poderiam ser evitadas, né? Uma briga no trânsito. Uma briga no futebol. Porque se a pessoa tivesse tempo de raciocinar e falar assim, não vou me meter nisso, não vale a pena. Mas o prejuízo lá treinar, na frente, por exemplo? É possível treinar. É bem legal quando a gente treina. Ontem no meu consultório eu atendi um paciente que tinha feito uma perfuração do tímpano, eu sou otorrino, perfuração no tímpano, porque ele levou um tapa numa briga de trânsito. Aí eu fiquei pensando assim, né? Quem será que perdeu, deixou o cérebro posterior agir, né? Agir primeiro, né? Às vezes os dois, às vezes um, né? Então, às vezes é difícil de controlar. Nós temos muitas reações automáticas, né? Porque você falou assim, podia ser os dois. Mas se um tiver o treinamento ou a facilidade de falar assim, não, peraí, eu não vou entrar nessa briga, eu não preciso disso, ele sai e deixa o outro brigando sozinho. Como não diziam assim, quando um não quer, dois não brigam? Também, né? Também. Isso é antigo. Isso também é antigo, né? Assim, as pessoas podem sim fazer isso. Como que a gente treina isso? É claro, é um processo. Treinamento é sempre um processo. Você começa a dar para a pessoa lembranças de como ela reagiu em determinada situação. Então, você estava no trânsito. Então, você tinha 18 anos, tinha acabado de tirar a carteira e alguém te fechou. Você ficou irritadíssimo e saiu atrás dessa pessoa no trânsito para dar uma fechada nela lá na frente. Então, fica aquele pega no meio do trânsito. A primeira vez você faz, a segunda vez você faz, a terceira vez você quase bateu o carro. Sim. Ou bateu o carro. Sim. A próxima vez que alguém te fechar, você vai falar assim, não vale a pena, não vou fazer isso. Isso é treino de inteligência emocional. A gente se treina o tempo inteiro. Só que se treina sempre pela dor.
né? Pela Se eu dor. bati o carro, capotei o carro, na próxima vez que alguém me fechar, eu vou falar assim, eu não vou correr atrás desse cara porque acho que ele está com algum problema, ele me fechou, foi sem querer. Sei lá, se dá sempre alguma justificativa dentro de você para você não cometer o mesmo erro. E quem não tem inteligência emocional repete sempre o mesmo erro. Vai correr atrás e uma hora vai morrer. Vai se prejudicar, Vai ele se mesmo, prejudicar. ele mesmo. Mas me diz uma coisa, por exemplo, agora nós estamos falando no trânsito, né? A gente vê, pelo menos é a impressão que eu tenho, de que as mulheres controlam mais o seu cérebro posterior. E você é fonoaudiólogo, você lida com mulheres, com homens, com jovens, né? E isso é verdade ou não? Ou é um mito? Eu nunca pensei muito nisso. Mas eu vou te dar uma resposta, assim, de quem conhece o corpo humano e conhece o corpo das mulheres. Sim. A gente tem, uma vez por mês, durante toda a juventude, Sim. um período que chama TPM. TPM, sim. E o TPM altera os nossos hormônios, altera o nosso humor, altera a nossa libido, as nossas emoções, altera tudo. Sim, Então, uma vez por mês, a gente tem que passar por aquilo. sim. E a gente acaba se treinando. Fala assim, não, peraí, hoje eu estou assim, chorosa, Ah, porque eu estou na TPM, é a minha semana. Então, eu não vou ficar mais chorosa, porque eu já entendi que quando passar segunda-feira, vou voltar ao normal. Vai talvez. ficar ótima. E aí, quando passa, você fala assim, não é que passou mesmo? Já não estou mais tão triste. E vida que segue. Uhum. Então, eu acho que a gente acaba se treinando mais. Sim, E a mulher tem os filhos, então ela precisa relevar algumas coisas e não ficar tão irritada e fazer algumas ponderações quando o marido chega tão irritado, ela fala assim, hoje ele está de mau humor. Coitado, vou fazer um chá. coitado. Deixa pra lá. Agora, se você entra na briga e se você não controla isso tudo, ou você não aprende como o seu corpo funciona, como a sua mente funciona, vai dar ruim. Tá. E agora vamos entrar um pouquinho numa das tuas especialidades, que é também a neurociência, né? Quando a gente, digamos, desenvolve melhor, ou controla melhor as emoções, o cérebro posterior, quando a gente, de repente, se relaciona melhor, quando, por exemplo, você falou das mulheres, de repente, depois da TPM, saber que tudo vai voltar ao normal, né? Quando eu me formei como médico, lá no final da década de 70, faz um pouco de tempo, mas não faz tanto, né? Em termos de ciência, não é muito tempo, né? Eu aprendi que a gente nascia com um determinado número de neurônios, certo? Que nós recebemos aquilo, né, de Deus, em primeiro lugar, depois dos pais, dos familiares, da genética, mas que conforme nós íamos vivendo e com o tempo, a gente só perdia neurônios, que eles iam morrendo, né? E quando a gente chegasse na idade avançada, se sobrasse algum neurônio, era lucro. E de repente isso mudou, né? E então a pergunta é assim, mudou, que a gente hoje sabe, né, alguns trabalhos que diz que não, que o cérebro, tem até um cientista que ganhou um prêmio Nobel com isso, que foi o Eric Kandel, né, que demonstrou, trocou esse paradigma dizendo que não, que o cérebro ele se criava neurônios, se fortalecia conexões. E aí eu pergunto para ti, quando a gente troca um pouquinho a maneira de responder ou a maneira de se comportar, isso é só motivação, isso digamos assim, é uma força de vontade, ou lá no cérebro muda alguma coisa, fisicamente? Eu sou fonoaudióloga. Sim. Então, a gente faz terapia e a Sim. gente faz treinamentos. Então, talvez eu não soubesse disso no começo, nem sei se a ciência da fonoaudiologia sabia no começo, que esse treinamento fortalece as sinapses, produzindo mais neurotransmissores entre elas. Sim. E aí o comportamento fica aprendido. Então, por exemplo, você tem uma rouquidão. Sim. E procura uma fonoaudióloga. Ela vai lhe ensinar alguns exercícios
que vão melhorar a sua rouquidão. À Sim. medida que você Que treina... rouquidão, só para o pessoal entender, digamos, a alteração do timbre da voz, é isso? Isso, a rouquidão, a disfonia. Disfonia. Que acaba prejudicando, deixando a voz mais rouca assim. Às vezes perde a voz, né? Ou uma professora que usa muito a voz, chega na sexta-feira, ela está sempre sem voz e ela precisa procurar uma fonoaudióloga que lhe ensine como fazer a sua função de ensinar sem perder a voz. E a gente fazia isso como uma prática, como uma criança também que tem dificuldade no aprendizado. Mas vamos falar do professor, que tempo de terapia são 3, 4 meses de terapia para melhorar essa voz. Então, ele vai praticar exercícios. À medida que pratica e repete os exercícios, ele vai modulando também o cérebro e vai produzindo novas sinapses e novos caminhos neurais para que, da próxima vez que eu der aula, eu vou saber lidar melhor com o meu aparelho fonador e eu não vou mais ficar tão rouca. Sim. Entendeu? Então, a gente acaba mudando a fisiologia vocal e, indiretamente, a gente muda a fisiologia do cérebro também, porque se eu produzo mais sinapses e mais conexões... Muda fisicamente. Muda fisicamente. Isso não se sabia, né? Eu, pelo menos, quando me formei... A gente não sabia, eu também não sabia disso. A gente não sabia disso. Então, é um conhecimento que a gente vai adquirindo e que a ciência também foi desenvolvendo. E aí eu vou entrar no início da conversa que nós tivemos sobre imaginação, né? Os nossos avós, os nossos pais, né? Eles não sabiam disso, né? Então, de repente, eles imaginavam que realmente, se chegasse com algum neurônio no final da vida, era lucro. E, às vezes, as coisas caminhavam nesse sentido, né? E agora que a gente sabe, né, de que é possível a gente criar novos neurônios, eu li um trabalho esses dias, que até foi analisado pelo Instituto Karolinska, da Suécia, que é o instituto que avalia os trabalhos médicos para a indicação de prêmio Nobel. Esse trabalho foi feito por um grupo de cientistas que analisou pessoas de 90 anos de idade. E eles descobriram que essas pessoas produziam em torno de 700 neurônios por dia. Oh. Veja bem, 90 anos de idade. Então, o que a gente pode pensar? A gente não está preso ao cérebro que a gente nasceu, né? A gente recebe uma genética, que é muito importante, mas que não é o final. Eu acho que o ambiente, né, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente repete, eu acho que esse treinamento que você dá, né, para a melhora da comunicação, vai se transformando, né? E vai fica assim, você se empodera daquilo, aquilo se torna seu. Uma nova voz, uma nova atitude comunicativa, isso é seu. Essa semana agora eu recebi de uma mãe de um treinamento que eu dei há 2 anos atrás, não, antes da pandemia, 3 anos atrás. Eu dei um treinamento numa escola com jovens de 15 e 16 anos. Ela estava no último ano do 2º grau. E não é mais 2º grau, né? Agora é fundamental. É fundamental. Ensino médio. Acho que mudou, eu também não sei bem como é que funciona. Então, esses meninos participaram do treinamento e eu fiz uma pesquisa com eles. E eles tinham um questionário para responder, como era a comunicação no primeiro dia do curso, no último dia do curso, e os pais responderam o mesmo questionário, como que viam a comunicação dos filhos antes e depois do treinamento. E tinha um grupo que era o grupo piloto, que não recebeu o treinamento e respondeu o questionário no mesmo período de tempo. E a gente observou que houve uma mudança significativa na segurança dos meninos de se posicionar, de ter mais coragem de falar depois do treinamento. E os pais também observaram isso, que eles ficaram melhores ouvintes e melhores falantes. E foi muito bonitinho, porque terminou e a gente fez a pesquisa. O artigo vai ser publicado agora no mês de junho. E então, estou bem feliz que a pesquisa corroborou todo o livro e todo aquilo que eu acredito que é o treinamento da comunicação. Você é capaz de... Aqui vamos mostrar novamente o livro da Maria Lúcia Torres. Seria capaz de, numa pequena frase, sintetizar esse teu livro?
seu filho pode se comunicar melhor. Eu acho que é isso aí, né? A ideia central é essa, né? E essa mãe escreveu Você trabalha pra mim. mais com... O teu foco é jovens. Então, deixa eu só Agora, concluir né? agora. Essa mãe me escreveu um bilhetinho falando assim, minha filha, 3 anos depois do treinamento, hoje ela é líder, ela comanda, ela sabe falar bem em público e ela comanda um grupo de jovens, mais jovens do que ela. Sim. Hoje ela deve ter uns 18, 20 anos. E ela melhorou muito por causa do treinamento. Eu queria te agradecer. É lindo ouvir isso. Um retorno tão fantástico. Bacana, é muito lindo. Muito bacana. E assim, o livro, eu acredito muito que com o treinamento, né, por causa dessas mudanças, por causa de apresentar recursos diferentes com a pessoa, por exemplo, que morre de medo de falar em público, que tem muita timidez e precisa enfrentar esse público, quando a gente dá as ferramentas para ela, ela não vai perder a timidez, ela não vai perder a introversão, mas ela vai ficar mais confiante, mais corajosa para enfrentar o público e passar o recado dela. Porque o que bloqueia, o que impede a pessoa de falar em público é o medo. E quando você dá a ferramenta para enfrentar esse medo, lembra, a gente tem dois recursos, né? Quando tem o medo, você pode fugir ou enfrentar. Ou enfrentar. Quando você só foge, você ensina seu cérebro a só fugir dele. Então, se você tem medo de falar em público, você está sempre... E fala assim, não, pode ir você na minha vez, pode ir você na minha vez. Você acaba perdendo a oportunidade de aparecer ou de colocar o seu pensamento. O outro ganha mais oportunidade de colocar o pensamento dele. E eu nunca enfrento. Sim. Então, se eu tiver ferramentas para enfrentar, eu vou conseguir controlar o meu medo, talvez. Entendeu? Superar o meu medo. Me diz o seguinte, onde é que encontra esse teu livro? Ele está à venda na Amazon, está à venda no site da Tagore, que é o meu novo editor, e tem também na livraria Leitura. Então, se pelo título encontra... Na livraria catarinense também tem, também aqui tem, em Camboriú. Aqui em Santa Catarina, em Camboriú também tem? Aqui em Balneário Camboriú? Tem. Então, na livraria... bacana. Mas se colocar o título na Amazon... Você encontra. A gente encontra. Tem ele digital na Amazon, no Kindle, que você pode colocar, inclusive, na Alexa para ouvir o livro. A Alexa lendo o livro para você. Tá bom. E tem ele no Kindle para você ler no escuro, que não precisa acender a luz no seu tablet. Bacana. E me diz o seguinte, esses cursos que eu sei que você dá curso, né, online, né? É possível ensinar a comunicar melhor online? Eu aprendi que é possível na pandemia. Então, na pandemia, muitos pais me procuraram para a gente fazer o treinamento com os jovens online. E funciona muito. Não dá para a gente colocar 20 alunos online, porque é mais complicado, mas colocar 4 ou 5, eles se ajudam, é muito interessante. Um ajuda o outro, porque a gente acaba dando tarefas, eles têm que conversar depois e se comunicar e criar situações de comunicação. Então, funciona online também. E se alguém quiser falar contigo, qual é o teu contato melhor? Meu contato melhor é treinamento, no Instagram é treinamento_provoz. Nós vamos pedir para o Erivelto, que é o nosso produtor aqui, colocar depois na tela, né? E eu respondo imediatamente. Também tem o WhatsApp. Sim. Posso dar o número? Pode. O número do WhatsApp é 61 8421 0059. Bacana. Não tem como, quer dizer, é possível te achar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, agora, para a gente finalizar, fala um pouquinho sobre como melhorar, mais um pouquinho só, liderança e comunicação. Uma mensagem final. Olha, para você melhorar a sua liderança com a sua comunicação, tem a questão da comunicação interna, né? Que a gente não falou muito aqui. Não falamos muito, né? É para outro podcast. E a liderança precisa ser treinada, principalmente a questão da inteligência emocional e a habilidade de ouvir o outro com empatia, com acolhimento e saber falar as palavras sem rispidez e sem dureza nessa comunicação. Muito obrigado, Maria Lúcia Torres, doutora Maria Lúcia Torres, por essa visita aqui
no portal Fala Litoral, nesse podcast Ativamente Cast. Tenho certeza assim que eu aprendi muito hoje com a conversa com você. Tenho certeza que os nossos ouvintes e nossos espectadores também vão aprender muito, e isso ajuda nós na nossa inteligência, né, emocional, no nosso relacionamento, para que a gente se dê melhor durante o cotidiano da nossa vida. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Gostei muito de estar aqui, de estar com você mais uma vez. E me coloco à disposição para outras conversas e esclarecimento dos ouvintes. E tá bom. É muito bom sempre falar sobre a comunicação. Obrigado. Então, Maria Lúcia, muito obrigado pela tua presença aqui, para, digamos, essa verdadeira conversa esclarecedora sobre comunicação e liderança. Tenho certeza que conversaremos mais em próximos episódios, principalmente sobre comunicação interna, que também é uma coisa muito importante, e ficamos muito contentes, muito agradecidos pela tua presença aqui no estúdio do portal Fala Litoral. E até uma próxima oportunidade.